Aleluia. Que Deus possa nos usar cada dia mais. Mas agora vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler os versículos 41 a 49. Nas Bíblias que estão disponibilizadas nos bancos, se encontra a página 207 do Antigo Testamento. 1 Samuel 17, vamos ler a partir do versículo 41. Amém? O filisteu vinha chegando e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Esta é a palavra do Senhor, damos graças a Deus. Ainda em pé, vamos louvar mais uma vez, nos preparando para a mensagem que será ministrada nesta manhã. Sentar. Há histórias que ficam na mente
E a fixação dessas histórias, a memorização, independe, muitas vezes, do real conhecimento, da trama, da tessitura, da construção, do que realmente aconteceu, ou, numa palavra, do enredo da história. Todo mundo fala e usa como comparativo a expressão Davi e Golias. É uma luta entre Davi e Golias. Quando alguém improvável vence uma batalha, uma concorrência, uma luta qualquer da vida, também ouve-se com frequência a expressão Golias foi derrotado. No entanto, nem todos os que usam o comparativo conhecem a história, o enredo, o contexto político, social, econômico, religioso dos dias em que isto aconteceu. Eu não vou investir muito tempo, ou quase nenhum tempo, comentando o contexto, apenas dizendo que a nação de Israel, dentro da sua história, sempre grandiosos, potência extravagantemente, citar alguns, que eram preparados para os confrontos do que a jovem, naquela época, nascente nação de Israel. No entanto, nenhum dos impérios da história, por maiores que tenham sido, os gregos na cultura, os babilônicos na potência militar, os persas ou os medo-persas, os próprios romanos, que se constituíram talvez no maior império da história, nenhum deles teve a proeza extraordinária da sobrevivência histórica que tem a pequenina nação de Israel, chamada pelo próprio Deus de vermezinho de Jacó, bichinho de Jacó. Na história desses confrontos está o texto sobre o qual eu quero comentar alguma coisa e tentar tirar algumas lições práticas para a nossa vida, porque a Bíblia seria apenas um livro de história se não fosse tão atual ou mais atual, como digo, do que o jornal de amanhã. São princípios eternos aqui, que independem de cultura, de ideologia, de religiosidade, de economia, de política. São princípios que podem ser praticados e vividos desde a mais remota tribo do planeta até a civilização mais adiantada e mais sofisticada. São princípios que não morrem. São princípios que norteiam, que orientam, que apontam. E diante deles nós somos relativizados. E sempre que alguém quer bater de frente com esses princípios, o desastre acontece. É nesse contexto que está o texto que o reverendo Igor acabou de ler. Israel, mais uma vez, cercado por inimigos, agora na região de Gate, que hoje é a região de Gaza, que está à margem do Mediterrâneo. Havia um povo poderosíssimo, os filisteus, em espanhol, os filistinos, que alguns historiadores dizem que deram continuidade histórica até chegarem nos palestinos. E os filisteus eram conhecidos pela força, pelo poder bélico, pela capacidade de guerrear. Eram guerreiros treinados desde a juventude, eram poderosos em número e em qualidade de preparo, eram tidos como praticamente invencíveis nos tempos em que eles dominaram, em que eles prevaleceram, em que eles ditaram a história. E ali, ao lado, está a pequena nação, minúscula, ainda iniciando, dando os primeiros passos da história como nação. E alguns choques haviam acontecido quando um desses encontros ocorreu
E levantou-se um indivíduo, isso não é parábola, isso é história, arqueologicamente comprovada, chamado Golias, gigante. Segundo a descrição bíblica e as medidas da época, teria um pouco mais de 3 metros de altura. Eu lembro que uma vez nos Estados Unidos encontrei um jogador de basquetebol numa praça, num parque, Shaquille O'Neal, se a memória não me falha, e eu quase fiquei de pescoço doendo de olhar para cima. Uma pessoa simpática, afável, atendendo todo mundo ali, mas um monstro do ponto de vista da altura, da massa. E a minha memória, a minha mente foi remetida imediatamente para esse contexto. Porque O'Neal, por maior que fosse, era um gigante, ele não tinha 3 metros de altura. Ele tinha quase. Mas a Bíblia, pela medida que dá em côvados transformados em metros, mostra que Golias, o representante desse povo naquela ocasião, tinha um pouco mais de 3 metros. A descrição da armadura dele é algo que pode gerar um filme extraordinário. A lança que ele usava, diz a Bíblia, tinha a dimensão de um eixo. O escudo, as proteções, a armadura. E, obviamente, seguindo a lógica e o que era perfeitamente possível, ao invés de entrarem numa luta, numa batalha, numa guerra, em onde todos se envolveriam, houve a ideia de que ele propusesse a Israel o seguinte: vamos fazer o seguinte, para que ninguém entre em conflito, para que não haja guerra, para que ninguém brigue, eu faço uma proposta. Vocês escolhem um de vocês para lutar comigo e eu represento o meu povo, e há de ser que aquele que tombar será o povo tido como vencido, como derrotado. A proposta, do ponto de vista dos filisteus, era uma maravilha. Ou, como dizia um vereador antigo lá na Paraíba, era o obóvio. O óbvio. A possibilidade de não vencer era zero, a menos que esse indivíduo, no caminho para o confronto, tivesse um infarto, morresse subitamente. Mas seria até cômico se houvesse a comparação. Saul, que era o rei de Israel, percebe, avalia, analisa, tem o que se chama de bom senso e diz: não aceito. É quando surge esse indivíduo chamado Davi, vindo da zona rural. A Bíblia o descreve como um jovem, ruivo, de boa aparência e sisudo de palavras. Falava pouco. Ele vai a Saul e diz: deixa que eu enfrento. Eu tenho a impressão que Saul deve ter dito assim para ele mesmo: pronto, hoje é um daqueles dias. Já não basta me aparecer esse indivíduo com mais de 3 metros, surge esse outro para querer enfrentá-lo. E Davi pede, até que Saul concorda, diz: bom, pelo menos, imagino eu, a Bíblia não diz, o prejuízo vai ser só de uma vida. Ao invés de todo mundo se envolver num choque, ele vai, ele quer ir, é vontade dele, eu não vou ser acusado de nada, e vai morrer, mas pelo menos é uma perda só. Por uma vida a gente resolve o problema. E oferece a Davi a armadura dele, para que Davi vista. Se Davi põe aquele negócio, tenta andar, não consegue, deve ter se sentido enlatado, movimentos cerceados. Ele que foi um menino nascido e criado no campo, na zona rural, pastor de ovelhas, agricultor também, volta-se para Saul e diz: não, eu não quero. Toma tudo isso aqui, põe a roupa dele, e diz a Bíblia que ele caminha, e aí começa uma cena digna de Steven Spielberg. Ele então pega uma funda, pega 5 pedras, coloca no alforje e parte para um enfrentamento. Quando o gigante Golias olha e percebe, de certa forma, achou a coisa irônica. E diz: você pensa que eu sou quem? Você vem para mim com pau, com pedra, pensa que eu sou algum cachorro, algum cão? Na sua avaliação, eu sou quem ou o que eu sou?
E Davi olha para ele e diz: você vem para cima de mim, querido. Ele não disse querido, obviamente, né? Isso é mais uma ironia do pregador, né? Você vem para cima de mim com essa armadura, com essa lança que parece um eixo. Você vem com espada, com lanças. Eu vou para cima de você, em nome do Senhor dos Exércitos. Pronto, resumiu a história. E a história vocês sabem o que aconteceu. E já houve fatos históricos paralelos, não iguais, mas semelhantes, onde o improvável aconteceu e a lógica foi detonada pela possibilidade única ter prevalecido, principalmente quando Deus entra. É por isso que eu digo a quem vem conversar comigo em gabinete: não se apavore, um com Deus é maioria. O que eu quero nessa manhã, de forma muito prática, é extrair as lições desse texto para a minha vida e para a sua vida. Isso porque todos nós aqui e os que me veem pela internet enfrentamos gigantes na nossa vida. O gigante da minha vida é grande para mim porque é contra mim que ele vem. Talvez o seu para mim seja pequeno, mas cada um sabe os gigantes que enfrentam, os gigantes que surgem no caminho da vida. Gigantes, no entanto, revelam, mostram quem somos, desmascaram quem somos, se somos covardes ou corajosos, se somos tímidos ou ousados. É o tamanho do desafio que revela a densidade, agora digo eu, da minha própria fé. Caio diz assim: é fácil ser galo no terreiro onde a gente mora, difícil é cantar lá fora. É fácil ser gigante dentro de casa, com os que nós conhecemos e nos amam. O desafio surge quando subitamente aparece na nossa vida, aparecem esses gigantes que têm todas as condições para nos esmagar, para demolir, para destruir. E é essa hora que revela a verdadeira identidade, que está para além da publicidade, da propaganda, da fama, da imagem. É quando a imagem sucumbe e o ser aparece. Há gigantes reais, há muitos. A sobrevivência está se tornando um gigante, a luta pela sobrevivência. Há um gigante chamado doença, surge do nada, aparentemente. São diagnósticos surpreendentes e demolidores. Tudo vai bem quando de um dia para o outro. Há um gigante chamado desemprego, crise, esfriamento da fé. Há um gigante chamado engano, mentira, traição, que vem para esmagar, destruir, arrasar. Cada um de nós aqui tem na vida os seus gigantes, que mostram o tamanho deles e o nosso próprio tamanho. E há também os gigantes fictícios, produzidos pela mente, por nossas enfermidades psíquicas, emocionais, por nossa imaginação adoecida, que hipertrofia, que aumenta, que faz com que um gigante seja multiplicado em sua dimensão muitas vezes, e muitas vezes, depois da luta, exaustos, é que paramos para ver, não era o que eu pensava. E ainda há alguém que tem essa capacidade de hiperdimensionar gigantes que vêm para nos derrotar, que chama-se Lúcifer. Como fazer para vencê-los? Você não vence os meus gigantes, nem eu venço o seu, mas cada um de nós pode vencer os gigantes da sua vida. É isso que Deus está ensinando. A primeira coisa que Deus ensina é isso aqui: só vencemos quando fechamos os ouvidos à voz de pessimismo dos outros. Aqueles que parecem sábios e que dizem: não te mete nessa, assume o fracasso.
Você não está vendo que a lógica está dizendo que você não consegue? São os amigos de Jó. É o caráter da esposa de Jó que disse: amaldiçoa a Deus e morre, está resolvido. Imagine. Quanto maior o desafio, mais aparecerão os sábios, entre aspas, conselhos para que não haja o enfrentamento. Golias, além da descrição que eu fiz, era um duelista experiente. Todos o temiam, a totalidade do povo era pessimista, mas Davi não deu ouvidos à voz dos pessimistas, enfrentou e venceu. Assim foi com Isaac, quando recebe uma herança e descobre que ela era no deserto, mas que havia poços, e poço no deserto está na relação direta de capital para investir numa empresa, e isso para ele era um negócio. Só que ele descobre, quando vai supervisionar os poços, que estão secos, entupidos. Alguém teve o cuidado maligno de, antes que ele recebesse isso, inviabilizar o negócio, como se dissesse: deixa para quebrar na mão dele, não na minha. Mas Deus abençoou e ele semeou ali e colheu a 30, 60 e 100. Os Estados Unidos conheceu um presidente da República que aos 39 anos foi vítima de poliomielite. Ficou paralítico da cintura para baixo, foi aconselhado a parar, a aposentar-se, a desistir, a não insistir, a ter juízo, a ser maduro. Ele não desistiu dos seus sonhos, não deu ouvidos aos que diziam o tamanho do seu Golias, de que jamais seria um presidente dos Estados Unidos. Foi o único na história a ser eleito 4 vezes presidente dos Estados Unidos da América do Norte, Franklin Delano Roosevelt. Não olhou para Golias. Então, o primeiro conselho que nós aprendemos com essa batalha é esse: fechar a voz dos ouvidos à voz dos pessimistas. É muito importante você saber quem ouve. A força da influência é maior do que nós imaginamos. Portanto, selecione quem fala a você. Segundo, só vencemos quando triunfamos sobre as críticas dos que estão à volta. Amém? Crítica vai haver. Davi, de onde vieram as críticas que quase destruíram Davi? Dos irmãos de dentro de casa. O maior crítico dele foi Eliabe, o mais velho. Davi fica machucado, e qualquer um de nós ficaria ou fica, quando a acusação, a seta que machuca vem de dentro da família. Dores produzidas na família são potencializadas. Um comentário, uma acusação, uma palavra de descrédito. E Eliabe começa a querer aconselhar Davi e diz a Davi que ele perdeu o juízo. Você está errado. A palavra que Eliabe usa é presunçoso. Não encoraja, não estimula. Diz ao irmão: você é presunçoso, você não tem capacidade, você não tem tessitura para isso. Olhe para você. Isso vindo de um estranho dói, mas vindo de um familiar é para demolir. A segunda coisa que Eliabe faz é repetir. Tanto que a Bíblia registra a expressão de Davi uma hora cansado e diz: que foi que eu fiz agora? Dessa vez o que foi? De tanto ser criticado, de tanto ser desmerecido por um irmão de sangue, por um filho do mesmo pai e da mesma mãe, por alguém de onde devia vir a esperança, que no mínimo pudesse dizer: é difícil, mas conte comigo. É quase impossível, mas estamos juntos. Vá! E isso tem uma sequência quase de dízima periódica, tanto que, se você ler o contexto todo, Davi
várias vezes diz: o que é que eu fiz dessa vez? As críticas, quando são repetidas, tornam-se como essas dízimas malignas. Doem também quando vem de gente que nos conhece há muito tempo, como era o caso de Eliabe. Quanto mais próxima a pessoa, mais dói a crítica, o desestímulo, o desencorajamento. Machuca quando vem de gente que não crê na nossa capacidade. Eliabe disse: menino, olhe para você, você é muito jovem, você não tem experiência, você não pode. Davi, fechou os ouvidos do primogênito, do irmão mais velho. Fechou os ouvidos e nada ouviu. Em 1986, a revista Time norte-americana produziu uma reportagem com a história resumida de alguns homens que foram profundamente desacreditados, encorajados a desistirem, rotulados como pré-fracassados, mas venceram. A um jovem aluno, um professor disse: você tem uma mania estranha de tocar violino, esquisita. Eu fui aluno de violino de um italiano chamado Rino Visani, e depois de algum tempo ele olhou para mim e disse: olha, é melhor você desistir. E eu desisti. Eu acho que para o bem de muitos até. Mas Carolina, minha irmã, que era minha mãe, na verdade, era louca por música e me obrigou a estudar violino. Esse jovem que a Time fala, foi aconselhado, disse: você tem um jeito estranho de segurar o violino. Outro defeito é que você só quer tocar suas músicas, ao invés de aprimorar suas técnicas. Desista. E o qualificou. Esta frase é histórica e registrada: não há esperança para você. O nome do aluno? Beethoven. Coitado do professor. Ludwig van Beethoven, de Leipzig, na Alemanha. Não precisa comentar. Um jovem funcionário de um jornal nos Estados Unidos foi despedido, mandado embora, perdeu o emprego, porque o dono da empresa, o patrão, o dono do jornal, resumiu o motivo da dispensa na seguinte frase: faltam ideias a você. Você é pobre de ideias. Eu quero aqui, agora eu estou completando, quero gente que tem ideias, de imaginação rica. Você não tem ideias. O menino saiu, faliu várias vezes na vida. Alguém começou a dizer que ele era estúpido demais. O nome dele, Walt Disney. Será que aquele patrão não acabou sendo funcionário dele? Era o Golias. Outro professor lhe chamou várias vezes, a Time registra, dizendo que ele era estúpido demais, entre aspas, para aprender qualquer coisa. Você é estúpido demais para aprender qualquer coisa. Vá buscar fazer outra coisa na vida. Esse estúpido demais registrou mais de 1000 patentes de invenções. O nome dele, Thomas Alva Edison. Estamos aqui, Golias. Outro foi tido e atestado como medíocre. Nos seus anos de escola em Química, ficou no 15º lugar num grupo de 22 alunos. Hoje isso anda meio... No meu tempo de estudante primário, esse negócio funcionava. Tinha o tal do boletim diário. A primeira coisa que minha mãe olhava era comportamento. Eu nunca esqueço, era a coluna da direita. Depois ela olhava o resto. E quando eu tinha uma nota vermelha, eu cuidava de mostrar o boletim com os dedos em cima. Mas não tinha jeito também. O raio-x era forte. Era uma verdadeira ultrassonografia.
Esse indivíduo, que em 22 ficou em 15º lugar, foi taxado de medíocre. Nome dele, Luiz Pasteur. Enfrentou o Golias dele. Concluo a citação desses Golias com um que foi à falência 5 vezes, faliu 5 vezes, era expert em falência. Onde botava a mão, falia. Foi aconselhado a mudar de ramo, a desistir, a procurar um emprego, a deixar de ser teimoso. Sabe o nome dele? Henry Ford. Você já dirige um Ford por aí? E outros carros fabricados pela indústria? Queridos, quem dá, olha aqui para mim, quem dá ouvido a Golias não sai do lugar. O inferno tem Golias à vontade espalhados por aí, desanimando você, desanimando nossos filhos, desencorajando, rotulando, destruindo. Olhe para o Golias e diga: na volta eu converso com você. Um dia nós vamos conversar. Em terceiro lugar, nós só vencemos quando aprendemos com Davi o seguinte: não queremos lutar com as armas dos outros, mas com as nossas próprias armas. Do ponto de vista de preparo para a luta, quando Saul entregou a armadura, era o mais eficiente. A armadura de Saul era sofisticada, moderna para aqueles dias, era top, era melhor, era ponta de linha, era protetora, mas não era de Davi. Não era dele. O que é que Deus nos ensina com isso? Olha aqui, cada um de vocês, olhe para mim, cada um de nós somos uma pessoa singular no mundo. Não há, por isso que o nome é indivíduo. Não há dois iguais. Todos somos diferentes, porque a riqueza da criatividade de Deus nos fez assim. Você é uma pessoa singular. Você, diz a Bíblia, vai e pode vencer com o que Deus lhe deu para lutar. Você pode vencer, ainda que ao seu redor o campo esteja crivado de derrotados. É uma questão de decisão. A lógica diz que Davi errou. As táticas e estratégias militares dizem que ele errou, mas a história diz que ele venceu, porque ele queria ser ele e não queria ser ninguém. Um dos sintomas que mais me preocupam é quando um jovem diz: eu queria ser fulano. E hoje, há quase que uma indução a isso pela mídia. Você é você, querido. Eu sou eu, nós somos únicos, gostem ou não gostem. Já contei no concílio aqui a história de um jovem que entrou no meu gabinete, ainda meio adolescente, apressado, correndo, queria conversar. Eu disse: olha, eu não tenho tempo, eu vou sair agora. Mas e o menino teimoso, dessa idade em que eles teimam mesmo. E eu fiquei em pé para ver se ele desconfiava, mas não teve jeito. Finalmente eu olhei para ele e disse: escuta, o que é que você quer, cara? Eu estou apressado, me diga para ver se eu lhe ajudo rapidinho. E ele disse: bispo, o problema meu é o seguinte: eu estou apaixonado por uma moça e ela não me quer. Eu digo: sim, e aí? Se eu vim aqui para o senhor me dar umas dicas para conquistá-la. Lá na Trindade. E eu pensei que já tinha visto de tudo na vida. Eu disse: olha, eu vou lhe dizer duas coisas. Primeiro, minhas dicas estão com prazo de validade vencido. E segundo, as últimas que eu tinha, usei para conquistar a dona Carmen, minha esposa, né? Ele riu com aquele jeito bonachão. Aí eu olhei para ele, nunca me esqueço dele, e disse: mas eu vou te dar uma dica. Aí os olhos brilharam: o senhor vai me dar uma dica? Eu digo: vou lhe dar uma dica, uma que basta. O que é, bispo? Eu digo: seja o que você é. Aí ele olhou para mim e emendou de lá e disse: mas bispo, se eu for o que eu sou, ela não me quer. E aí eu disse de lá também: passe à frente, que vai chegar uma que lhe quer, mas não negocie. E fui até duro demais. Eu disse: se você se mascarar
você vai um dia ver a máscara cair e a sua sensação vai ser a de alguém que está na Avenida Conde da Boa Vista, numa segunda-feira, ao meio-dia, nu. Você vai morrer de vergonha, seja o que você é. Davi foi. Não precisava espada de Golias, de Saul, não precisava escudo, não precisava nada. Tudo que Deus quis de Davi foi que ele fosse o que ele era, nada para frente, nada para trás, nem mais nem menos. Também essa batalha nos ensina que nós só vencemos quando estamos determinados a vencer. Quando a gente diz, Senhor, eu quero, no mínimo, a vitória. O mínimo que eu quero é a vitória. Davi, diz a Bíblia, não andou para a linha de batalha, ele correu, disparou, sede de vitória, determinação. Talvez tenha escolhido 5 seixos na perspectiva de que se um falhasse, ele tinha outro. No entanto, foi decidido, é isso que eu quero. Não era aquele indivíduo que muda de opinião como camaleão. Tem dia que é um gigante na fé, no outro dia, será que Deus existe? Tem dia que se derrama em declarações, e no outro, todos os compromissos são detonados. Davi era determinado a vencer. Olha aqui para mim, vou fazer a primeira pergunta. A sua vida é do Senhor, você crê no Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Então, vou fazer a segunda, crê de verdade? Amém. Então escute isso aqui, você nele é invencível. Isso gera humildade, não vanglória. Não há Golias, eu seria louco e irresponsável se eu dissesse isso aqui e não cresce no que digo. Não há Golias que possa destruir você. Me permitam a vulgaridade da expressão. Se Golias se meter com você, azar dele. Problema dele, seja no trabalho, seja nas relações pessoais, seja na empresa. Você pode olhar um concorrente que você diz, com esse eu não posso, vou fugir enquanto é tempo. Abra o ouvido para ver o que Deus diz, vai orar, jejuar, buscar a Deus. Se o Senhor disser vá, vá. Porque Golias vai desaparecer. Caminhando para o encerramento, o maior presidente dos Estados Unidos, mais admirado até o dia de hoje, nasceu na roça. Trabalhou na enxada, trabalhava para pagar seus livros, trabalhava o dia inteiro e estudava quase que a noite inteira. Seu nome está no mundo inteiro, em ruas, avenidas, praças, etc. Aos 22 anos fracassou nos negócios. Aos 23 foi derrotado na primeira candidatura para a legislatura. Aos 24, faliu outra vez. Aos 25, foi eleito para o que ele queria, que seria aqui um deputado estadual. Aos 27, quase morre em consequência de um colapso nervoso. Aos 29, foi derrotado na presidência para a Câmara. Aos 31 anos, foi derrotado no colégio eleitoral. Aos 39 foi derrotado na candidatura ao Congresso. Aos 46 foi derrotado para o Senado. Aos 47 foi derrotado para a vice-presidência. Aos 49 foi novamente derrotado na candidatura ao Senado. Que conselho você daria a um rapaz assim? Se você fosse supersticioso, você ia dizer, olha, não anda comigo. Ou como dizia um amigo meu, que foi político, vou sair porque aquele que está chegando tem cara de prejuízo. Era esse. Aos 51 anos, finalmente, elegeu-se presidente dos
Unidos da América do Norte e entrou para a história como o maior deles, Abraham Lincoln. Não desistiu. Quantos Golias na vida? Não desista de lutar até vencer. Não se contente, se você é filho ou filha de Deus, com nada menor do que a vitória. E finalmente, só vencemos realmente quando a vitória vem de... Só vencemos realmente quando a vitória vem de... Pronto. Quando a vitória vem de Deus, nós vencemos. Davi entra na briga sabendo que é Deus quem conduz. Saul e seu exército fugiram porque olharam para o tamanho do gigante. Saul olhou e disse: é muito grande. Aliás, há um tempo atrás andou essa frase aí pelo WhatsApp, né? Não olhe para o tamanho. Tem uma que diz: não olhe para o tamanho do problema, olhe para o tamanho do seu Deus. Davi não olhou para Golias, Davi olhou para Deus. Quem olha para gigante se intimida. Quem olha para Deus diz o que Davi disse: se o Senhor se agradar de nós, nós poderemos, nós venceremos, porque as vitórias vêm de Deus e a glória deve ser dele. É o último risco, é orar pedindo vitória, e quando a vitória chega, não dá a glória a quem é dono da glória. Há muita oração não respondida por isso. Como há muita gente que não tem cura ainda emocional, porque quer que os outros imponham as mãos e orem, mas não perdoa alguém que está lá no coração. Não se iluda com Deus, queridos. Muitos sabem exatamente o que eu estou dizendo. Não se deixe intimidar com o barulho do canhão. Há muitos anos que eu vou a Israel, com intervalos curtos. Eu lembro que uma vez visitamos um kibbutz na faixa de Gaza. Hoje ele não é mais acessível. Eu estou querendo lembrar o nome. E foi esse kibbutz que fez duas coisas tremendas na Guerra da Independência, em 1947 e 48. Eles resistiram a 7 exércitos armados, um kibbutz. A 7. Uma das armas que eles montaram foi um canhão chamado Davi, o nome de Davi. E eles cercaram o canhão de microfones com amplificadores de som. De tal forma que quando à noite eles atiravam ou na madrugada, o som era 7 a 10 vezes maior do que o som do próprio canhão. E várias equipes que vieram atacá-los voltaram porque ouviram o tiro do canhão e disseram: é uma arma nova. Isso é coisa nova. Essa nós não conhecemos, nós não podemos com eles. E a Guerra da Independência foi assim. Hoje, na região de Ashdod, Asquelon, que é onde Sansão viveu, que é a faixa de Gaza atual, ali havia, não sei como anda, esse kibbutz que era parada obrigatória para quem quisesse conhecer a história moderna. Eu quero encerrar dizendo: querido, querida, você que me vê pela internet, preste atenção, o jogo ainda não acabou. O jogo da vida. Qual é o gigante que faz você tremer, que tira o seu sono, que ameaça a racionalidade? É a insegurança. Como tem gente insegura, vendo fantasmas. É doença. Recentemente eu estava dizendo, e já disse aqui, Deus me levou a vencer 2 cânceres na vida, e um, quem é da área de saúde, Elaine está ali, foi um melanoma. E conversando com o Carlos Alberto, pastor, Beto disse assim: Alexandre, quem vai nos levar não é a doença, é ele. Eu digo: sabe uma coisa, eu estou sendo estúpido, você tem razão. Muitos vivem assim, medo de um diagnóstico, outros do desemprego. A Bíblia diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão.
Foi esse Davi que disse isso. Outros têm medo da falência. Outros vivem apavorados com a separação, ruptura, tudo caminhando bem. A Bíblia diz, Jó disse, o mal que eu temia me sobreveio. A pessoa nutre a mente só com essas coisas e acaba acontecendo. Outros não dormem, apavorados com o filho desviado, com incredulidade. Qual é o gigante? Medo, pecado. Você olha e diz, ninguém sabe, mas há um pecado na minha vida que é maior do que eu. Já fiz voto, aliança, promessa, compromisso. Já fiz de tudo, mas não tem jeito. Sou fraco. O Senhor disse, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Calma. O que é que a gente precisa hoje aqui, nesse instante? Primeiro, definir qual ou quais os gigantes, os Golias da nossa vida. O seu Golias pode ser um anão para mim, e o meu pode ser um anão para você. Qual é o Golias da sua vida? Aquele que é camuflado, disfarçado, mas existe. Segundo, lutar com as armas de Deus. Palavra e a oração. Quando eu junto essas duas coisas, o inferno treme. Terceiro, partir para cima. Você é poderoso, agora eu sou mais do que você em Cristo Jesus. E quarto, ir para a cama hoje com a mente encharcada de uma certeza: o seu Deus é maior do que o Deus de Golias. Golias passou, Davi seguiu, foi o maior rei da história da sua pátria. Foi o maior rei, durante 40 anos, nunca teve uma derrota militar. Morreu sem saber o que era derrota. Contrariou a lógica, a previsão, as probabilidades, o racional, porque, como dizia um velho cântico da minha meninice, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Agora, Deus é tão discreto que às vezes você nem percebe. Eu estava em casa esses dias, sexta-feira, deitado, vendo TV, e lá de repente eu mudo de canal. A minha irmã dizia que controle remoto na minha mão é uma tragédia. E de repente vejo uma cena dos anos 60, 70 da Jovem Guarda, e vi um amigo querido meu que já foi para o céu, Wilson Edinho. E lembrei das lutas que Edinho travou. Até o dia em que disse, a partir de hoje, teve um câncer. A minha arma é a oração e a palavra, e é com Jesus que eu vou. Ainda deixou louvores lindos para a gente cantar. Toda vez que Clay vem cantar aqui, eu peço para ele cantar e sou repetitivo. Queridos, maior do que a minha razão é o Deus em que eu creio. Portanto, olhe para Golias e diga, meu amigo, as horas estão contadas, vá embora, e quanto é tempo, porque a vitória está decretada em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir.